Prezados irmãos e irmãs, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do nosso Deus console o seu coração neste dia. Traga paz à sua casa e à sua família. Hoje, em nossa devocional, gostaria de começar com a leitura de alguns trechos do texto do livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 12, que fala sobre o rei Davi e Mefibosete, filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém na casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Chamaram a Ziba, e ele respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Sim, então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Disse Davi a Ziba, servo de Saul: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor, ou seja, Mefibosete. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba, servo de Saul, 15 filhos e 20 servos. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Amados irmãos e irmãs, Deus seja louvado, pois o texto que acabamos de ouvir mostra a piedade que Davi teve com a casa do falecido rei Saul e principalmente com seu grande amigo Jonatas, mesmo depois do pai e filho terem morrido na batalha contra os filisteus. Ao saber que, embora aleijado dos pés, estava vivo um dos filhos de Jonatas, Davi, além de restituir as terras de Saul a Mefibosete, deu-lhe também assento permanente à mesa do rei. E ainda abençoou a Ziba, servo de Mefibosete, que tinha 15 filhos, e agora com a terra, sendo de propriedade de Mefibosete, poderiam prosperar com plantações, criação de animais, construir casas e assim poder comer do bom e do melhor e, enfim, poder habitar e prosperar naquela terra, sendo uma bênção para o seu filho Mica e sua descendência. Esta passagem remete-nos a outros textos que, embora não sejam iguais, mas guardam alguma semelhança, como, por exemplo, vejam o que Jesus falou a seus discípulos em Lucas 14, versos 12 a 14. Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles
com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Vejam, o que Jesus nos recomenda é exatamente o que Davi fez com Mefibosete, sem dúvida pela orientação do Espírito Santo. Este fato nos chama a atenção, pois é muito comum o dono da casa chamar pessoas ricas ou da mesma classe social para uma festa. Jesus, entretanto, nos orienta a chamarmos os simples, os humildes, pois os ricos já estão abastecidos nesta vida. Ainda que não seja pecado estarmos com os ricos, entretanto, é muito mais proveitoso chamarmos os desvalidos, os pobres, os necessitados, pois eles carecem de todo tipo de ajuda. E é maravilhoso também o Senhor dizer que seremos recompensados, ainda que não façamos com essa intenção. Para Mefibosete, foi uma grande honra ter sido não só lembrado, mas também agora desfrutar da presença e amizade do rei, receber de volta as propriedades de seu avô Saul e passar a sentar-se à mesa, à mesma mesa que Davi se assentava para comer com os mais chegados. Certamente, para Davi, era uma honra também olhar para Mefibosete e lembrar do seu pai Jonatas, de quem fora o seu maior amigo. O texto seguinte que escolhemos se refere à mulher cananeia, Ciro-fenícia, de origem grega, que se encontra em Mateus 15, de 21 a 28, que diz assim: Eis que uma mulher cananeia clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu à mulher: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Só quem já passou por aflição, por tribulação, sabe o que é isso, clamarmos ao nosso Deus: Senhor, socorre-me. Então Jesus, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Vejam como o Senhor testou a fé daquela mulher até as últimas consequências. Jesus falou um fato: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Significa que Jesus veio para os que eram seus, os judeus, ou seja, os filhos de Israel. Ele não veio para os estrangeiros até que chegasse à cruz. Entretanto, o apóstolo João diz no Evangelho, no capítulo 1, versos 11 e 12: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aquela mulher creu e foi abençoada. O nosso Deus está sempre disposto a nos escutar, conforme Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos para não poder ouvir. Queremos concluir sobre a bondade do nosso Pai com relação ao seguinte: se fomos, ou se ainda somos, como Mefibosete, antes de ser chamado por Davi em Lodebar,
um local desconhecido e sem valor. Mefibosete órfão de pai, mãe e avô. Ou se somos pobres, aleijados, coxos ou cegos, como lemos no texto de Lucas 14, versos 12 a 14, ao sermos chamados para um banquete. Ou como os cachorrinhos que comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, como aquela mulher estrangeira Ciro-fenícia. A nossa esperança é que você possa fazer suas as palavras do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os feixes. Que o nosso Deus nos abençoe grandemente. Meu irmão, minha irmã, queremos terminar com Filipenses 4,19, orando com o apóstolo Paulo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que o Senhor guarde a sua casa e a sua família, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.